Você já foi comprar uma barrinha de cereal achando que estava fazendo a escolha mais saudável da sua vida, mas no fundo acabou se enganando? Oi galera, eu sou Camila, farmacêutica e estudante de nutrição, e hoje eu vou te contar a principal diferença entre barras de cereal e as barras de proteína e qual pode ser a melhor para você escolher. Então, o principal ponto aqui é a gente entender o que é uma barra de cereal e de que ela é feita. Ela é um alimento processado que geralmente é vendido como opção prática, saudável e fit, enfim, para um lanche rápido. Embora isso pode variar bastante entre as marcas, se a gente olhar a lista de ingredientes mais comuns, vão ser cereais integrais ou refinados, como aveia, arroz, milho. Temos açúcares, que pode ser um xarope de glicose, açúcar invertido, mel ou a maltodextrina. Gorduras, como óleo vegetal, muitas vezes eles utilizam de palma, e a gordura hidrogenada, sem falar nos adicionais, como frutas secas, oleaginosas, chocolate, iogurte, entre outros, e os aditivos alimentares, como conservantes, aromatizantes e emulsificantes. O maior problema não é consumir a barrinha de fato. O problema é você consumir achando que é a melhor opção que você tem ou que é super fit, saudável. Então o marketing é muito poderoso porque eles vão usar a palavra light, fit, zero açúcar, natural. Então a gente às vezes é levado a errar achando que está fazendo a escolha mais saudável para a nossa saúde. Mas a maioria das barrinhas não são saudáveis, são doces disfarçados. Então isso é um problema porque engana, principalmente as pessoas leigas, que estão querendo melhorar a alimentação ou simplesmente diminuir a quantidade de açúcar na dieta. Sem falar que muitas dessas barrinhas, elas são calóricas, principalmente levando em consideração o tamanho. Então assim, uma barrinha de 25 gramas pode ter de 100 a 130 calorias muito fácil. E esse valor é muito próximo a um pão. Não estamos comparando o alimento em si. Mas para quem quer emagrecer, às vezes um pão é muito mais jogo, principalmente com uma fonte de proteína, por conta da saciedade que você vai ter em relação a uma barrinha de 25 gramas. Então, para quem tem dificuldade de emagrecer, isso pode atrapalhar sim, principalmente se ela for consumida diariamente. E muitas pessoas ainda acham que elas são fonte de fibras. E não é bem assim não. Então, uma barrinha ela pode ter 1 grama por unidade, sem falar no alto teor de açúcar. Então, meio que não vale muito a pena não. E isso pode provocar picos de glicemia e fome logo após o consumo. Ai, Camila, mas a barrinha é proibida? Não, sempre falo que o problema não é você consumir o alimento, mas é você saber o que de fato você está consumindo, não ser enganado. Então ela pode realmente vir ser uma alternativa emergencial, a menos que também você goste muito e queira incluir como um doce, mas ela não é funcional e nem obrigatória para sua rotina saudável. E gente, vamos combinar, se for para a gente consumir doce, que seja um brigadeiro, que seja um pudim, que seja algo que realmente vale a pena, do que uma barrinha cheia de açúcar e gordura disfarçado de fit, que às vezes é ruim pra caramba. Então, gente, para a gente também poder comparar, a gente precisa também entender do que é feito a barra de proteína. Como o nome diz, ela tem foco em te fornecer proteína. Então, o que está presente nessas barrinhas? Então, elas têm fonte de proteína, como whey protein, proteína de soja, um colágeno. Temos carboidratos, sim, algumas levam açúcar, outras levam adoçantes. Temos gorduras também, como óleo de palma, gordura vegetal, ou ingredientes como pasta de amendoim. E as fibras e os aditivos, que ajudam a melhorar a textura e o perfil nutricional da barrinha. Então, a barrinha de proteína é melhor que a barrinha de cereal? Sim, gente, ela vai ter a proteína, né, de verdade, que isso vai ajudar na saciedade, na preservação de massa muscular, vai evitar picos de glicose e fome logo depois desse lanche. Ah, e vale lembrar que a barrinha de proteína, ela também é calórica, mas ela vai te sustentar um pouco mais de tempo do que uma barra de cereal, que também é calórica. A barrinha proteica, ela vai cumprir melhor o que ela te promete, que de fato é entregar proteína. Mas, ainda assim, ela continua sendo um processado
E dependendo da marca, ela pode ter muitos aditivos. Então, pode ter gorduras ruins e até proteína de baixa qualidade. Algumas barrinhas, elas têm mais de 200 calorias e pode atrapalhar quem está no processo de emagrecimento. Sem falar que a gente também encontra muitas barrinhas com adoçantes, que em excesso pode causar um desconforto intestinal em algumas pessoas. E aí você está se perguntando, será que vale realmente a pena? Então depende da fase, do seu objetivo, da sua escolha de marca. Então se a ideia é um lanche proteico, prático e você não tem restrição calórica, pode ser uma ótima ideia. Mas se você está em processo de emagrecimento, está com restrição calórica, pode ser legal você olhar qual marca vai te oferecer mais proteína com menos caloria possível. Então, lê o rótulo com atenção e escolha barrinhas com menos de 200 calorias que tenha pelo menos 10 gramas de proteína e com ingredientes mais simples. Então, se tiver aquele monte de coisa em outra língua, evita. Ou até trocar por alternativas mais comida de verdade. Então, coisas que você também pode carregar, como ovos cozidos, iogurte natural com proteína, fruta, entre outros. Então, nem toda barra de proteína é automaticamente super saudável. Gente, no fim das contas, nenhuma das duas é proibida nem liberada. Então, o importante aqui é você saber, ter consciência do que você está consumindo. Então, assim, nenhuma das duas vão substituir uma refeição, obviamente, mas se de fato a gente for comparar uma barra de proteína e uma barra de cereal, mesmo as duas sendo um processado, a barrinha de proteína é sem dúvida a escolha mais inteligente que você pode fazer pela sua saúde. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilha com aquele amigo ou amiga que vive comendo barrinha achando que tá super fitness. E me conta aqui nos comentários, você costuma consumir muito ultraprocessado? Beijos, até a próxima!